não sabem como eu tô me sentindo hoje. Sabe por quê? Porque eu tô com 3 mulheres lindas de viver do meu lado, muito mais jovens do que eu, e eu tô encostando nelas assim para pegar essa juventude e introjetar em mim. Povo, boa noite, meus seres da luz, meus seres amados, queridos, seguidores, clientes, simpatizantes, sejam muito bem-vindos. Essa live de hoje, espiritualidade e ciência, ciência e espiritualidade, nós vamos ter um papo bem legal, estamos tomando um chazinho aqui, eu e as meninas, para a gente falar um pouquinho e discutir sobre no que a espiritualidade e a ciência juntas, ciência e espiritualidade podem auxiliar na tua cura. Por favor, curte, comenta, compartilha. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam, façam suas perguntas, comentários. Chama aí aquele que acredita, que não acredita, o tio, a tia, a avó, o vô, a amante, tá tudo certo. Gente, precisamos dos comentários de vocês. Muito grata. Se eu for nominar pessoas aqui, eu sei que eu vou ser injusta e vou esquecer de alguém, mas sejam todos muito bem-vindos nesse espaço que é meu, que é nosso. Atrás das câmeras a minha família que eu amo, na frente das câmeras uma outra família que eu também amo, e agora eu vou trazer para vocês eu, a Kátia, linda, maravilhosa, como vocês já conhecem, Mariana, farmacêutica, linda, maravilhosa, Patrícia, farmacêutica, linda, maravilhosa, Marina, farmacêutica, linda, maravilhosa. Gente do amor, gente do bem. Eu já vou passar a palavra para elas se apresentarem e falar um pouquinho, mas antes eu preciso, eu trouxe para vocês aqui, adivinha, a minha biblioteca, parte dela. A fala que a gente vai fazer hoje, pessoal, nós sempre buscamos sim um embasamento científico naquilo que a gente fala. Sempre que eu falo em espiritualidade eu trago um cientista, acho que vocês já notaram isso. E hoje, com muito carinho, com muita gratidão, eu tive o prazer de vivenciar um congresso internacional de apometria com o Dr. Paulo César Fructuoso, que no próximo Congresso Internacional de Apometria, o Dr. Paulo César também vai palestrar. Gente, que chique, vou dividir palco com esse homem. Olha só. Um dos livros desse homem, Espíritos Decaídos Materializados. Entra lá no site, Lar Frei Luiz, vocês vão comprar o livro e ainda vão ajudar um dos maiores centros espíritas do Rio de Janeiro. Eles chegam a atender 5.000 pessoas por dia. Outro livro do Dr. Paulo César Fructuoso, Alienígenas ou Médiuns. Ele traz personalidades do mundo, verdadeiros avatares que passaram pelo nosso planeta, e ele traz a característica, será que eles foram médiuns ou seriam seres mais evoluídos encarnados no nosso planeta? Outro livro, e esses dois a gente vai falar sobre eles hoje, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médium, de um Médico, e o outro livro, A Face Oculta da Medicina. Gente, esses livros aqui, depois a gente pode passar o nome de novo para quem quiser. Não existe como a gente crescer se a gente não quiser buscar aprendizado. Então, de uma forma bem democrática, eu vou começar aqui a fala, as apresentações e dar uma boa noite bem gostoso à Marina. Então, vou passar a fala para ela, depois a gente passa para as duas, certo, gente? Marina, com você. Meu nome é Marina, sou farmacêutica hospitalar, trabalho com o público materno e infantil e sou paciente da Kátia também. Viu que chique? Patrícia? Bom, então meu nome é Patrícia, sou farmacêutica há 7 anos, trabalho diretamente com o público e também sou paciente da Kátia. Eita! Meu nome é Mariana, trabalho numa clínica de oncologia, sou farmacêutica, faço a manipulação das quimioterapias para os pacientes, sou há 6 anos também, sou formada e também sou paciente da nossa maravilhosa Kátia. Nossa musa. Nossa musa, né? Que chique, ó, a responsabilidade da pessoa aqui, né? Se vocês entenderem algum traço
meio esquizoide dessas três, aí eu que sou a psicóloga. Reclamem com ela. Gente, reclamem comigo qualquer coisa. Mas assim, gurias, muito grata pela presença de vocês, né? Eu acho que esse papo vai ser... Tem gente esperando a gente falar. E já vou entrar aí na questão espiritualidade e ciência, ou a medicina, a farmácia. A Patrícia trabalha numa farmácia, a Mariana trabalha numa clínica de tratamento para pacientes oncológicos e a Marina trabalha num hospital, numa UTI infantil, gente. Olha a responsabilidade dessas mulheres aqui. Primeira questão que eu vou jogar para as três responderem, né? Mariana, por que a busca de um tratamento com uma psicóloga espiritualista? Vou começar falando um pouquinho do porquê que eu busquei. O microfone tá contigo. O porquê que eu busquei, então, a espiritualidade. Fazem 2 anos que minha mãe desencarnou num acidente, né? Então foi uma morte bem trágica, né? Então isso me fez buscar uma força maior, algo que eu entendia que na verdade algo me fez buscar, né? Um entendimento maior, que existe muito mais por trás, né, disso. Então, e a fé, né? A fé, eu acredito que foi algo que me curou muito, né? E então eu busquei o Centro Espírita Jordelino Ramos, né? E aí, com tudo isso, acredito, né, Kátia, que veio a Kátia, né? Junto, no pacote, né? Veio junto. E além disso, o local onde eu trabalho, né, também me faz buscar uma espiritualidade, pois eu acredito que sim, os pacientes, eles necessitam que as pessoas que trabalham dentro do local sejam positivas, né, que a gente consigamos passar para eles uma tranquilidade e, enfim, a terapia é algo que faz muito bem e faz a gente, né, amadurecer, evoluir, pensar diferente, e eu acredito que é por aí. Ótimo. Obrigada, Mari. Pati? Bom, então eu também procurei a espiritualidade quando eu perdi meu avô, onde eu queria uma busca de compreensões. Eu vim de uma crença onde não tinha muitas respostas, a gente era muito com alguns ditos de algo que a gente fazia questões e não eram respondidas. E aí que eu comecei a procurar então o Centro Espírita, isso já vai fazer um bom tempo, e aonde foi que eu consigo compreender, aonde para mim me traz uma lógica, onde traz um acalento para as dores que a gente traz, né, de algumas dúvidas, onde eu consigo compreender que tem uma verdade, tem um estudo atrás disso, é algo embasado em questões verdadeiras, em fatos verdadeiros. E busquei a Kátia porque cada vez mais eu acredito que nós somos um ser único, então nós não podemos simplesmente tratar como uma terapia única e exclusiva, onde a gente não considera toda a parte espiritual, onde não considera todo esse conjunto. Então essa parte integrativa é algo que para mim me faz muito bem e por isso que eu encontrei a Kátia. Nossa, que privilégio meu, hein, As pô? mãozinhas, né? Marina? Então, para mim foi semelhante às meninas, né? Começou lá na infância ainda, criada na religião católica, e a religião católica deixava algumas dúvidas, como eu não conseguia ir além nessas dúvidas que eu tinha, ficava na questão do mistério da fé. E eu pensava, mas tem que ter mais alguma coisa, né? Não pode acabar aqui. Então aí fui buscar espiritualidade, Umbanda, Centro Espírita. Alguns problemas familiares me levaram até o Jordelino Ramos. Ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar em hospital, trabalhar com público pediátrico, e eu vi algumas coisas acontecendo e eu me questionava, não pode ser por acaso. Por que uma criança, um ser
puro, por que acontece isso com ele? Ou porque é karma, é de outra vida, dessa vida, é familiar, o que acontece? Então, aí cheguei ao Jardelino Ramos. No Jardelino Ramos comecei a frequentar as palestras da Kátia. Cada vez que essa mulher palestrava, eu me lavava chorando. Então eu sabia que eu sempre tinha que levar uma caixa de lenço na bolsa. Parecia que era pra ti. Sempre era pra mim. Então eu me conectei com ela ali. Eu disse, não, essa mulher vai ser minha terapeuta. E aí vim procurar, né, ajuda no consultório. E a sensação que eu tenho é que eu tava dormindo e depois que eu te conheci eu acordei. Nossa. Então a minha vida muito é uma antes pelo e uma privilégio. depois. Muito grata, gurias. Pessoal, para eu entrar nesse assunto, fé e espiritualidade, de verdade, nessa live eu não tô preocupada com quem não acredita. Eu não tô preocupada com quem me disser Deus não existe, até porque eu te convido a me provar se ele não existe. Sabe por quê? Só conhece Deus quem um dia precisou dele. E é impressionante como a gente chega perto do fim. Experimenta adoecer alguém da tua família e o médico dizer que não tem cura para ver a quem que você vai recorrer. Aí, o que as gurias trouxeram aqui, o que a gente aprende? Pelo amor ou pela dor. Eu vou contar rapidinho uma passagem que aconteceu comigo há uns 10, 11 anos atrás. Eu tive um acidente que estourou um botijão de gás e eu queimei o meu rosto. Toda a parte do lado esquerdo do rosto queimou. Eu queimei os dentes, a gengiva, a língua, a sobrancelha, fiquei praticamente sem cabelo. Foi uma tragédia para mim, realmente. Tive queimaduras de 3º grau, para quem acredita ou não. Tive esta queimadura e fui levada para o hospital desmaiada. Chegando lá, mesmo desmaiada, eu ouvia o cirurgião plástico que foi chamado dizer: ah, coitada, isso na veia e não adianta, porque vai ficar cicatriz. E hoje eu não vou falar o nome desse profissional, mas eu diria, coitado é dele, que achou que eu ia acreditar no que ele falou. O que acontece, gente? Naquele momento eu entrei num desespero de tal forma que esse desespero só me levava a uma situação. Este fogo veio para queimar tudo que era de ruim na minha vida. E eu só consegui agradecer porque a minha filha que estava atrás de mim não foi atingida pelas chamas. Naquele tempo, o desespero e a dor na face era tanta que lá pelas tantas eu estava quase num estado de semissono, dormindo, e eu me desdobrei do corpo e eu fui até o médico que depois veio na minha vida e fez a cura do meu rosto. Não vou falar o nome dele aqui porque não pedi autorização. Mas enfim, eu vi este homem me tratando em espírito e depois o universo fez com que a mulher dele viesse até a minha escola, porque na época eu era proprietária de uma escola de educação infantil, e esta mulher veio até a minha escola para conhecer a escola, para colocar os seus filhos. Chegando lá, ela percebeu que o meu rosto estava coberto e ela me perguntou: o que tu tem no teu rosto? Eu tirei a venda do rosto e ela tomou um susto. Ela disse: o que você fez nesse rosto? Eu tinha o rosto praticamente cozido, cheio de bolhas, e eu estava num estado deplorável que eu não me mostrava para as crianças. Aí o que aconteceu? Ela disse: neste momento eu quero que tu me deixe o meu marido fazer uma avaliação no teu rosto. E o marido dela, por coincidência, como diz o Dr. Paulo César Fructuoso, por acaso ele era cirurgião plástico. No mesmo momento eu me direcionei ao consultório dele, não paguei 1 centavo pelo tratamento. 1 ano de tratamento com esse mega profissional e juntamente com isso a minha prática da fé. Centro espírita, centro de umbanda, centro evangélico, ritual da fogueira, tudo que as pessoas que gostavam de mim me perguntavam se podia. Kátia, posso levar o teu nome no ritual do templo? Pode. Kátia, posso levar o teu nome no terreiro de umbanda? Pode. Kátia, posso fazer um ritual para ti no centro espírita? Deve. Gente, eu senti por várias vezes
na minha família e na minha vida, que ciência e espiritualidade juntas nos curam num prazo muito mais rápido e de uma forma muito mais eficaz. E é por isso que agora eu vou trazer para as gurias uma reflexão que eu estava compartilhando com elas antes da live. Eu tive o prazer de palestrar num hospital na semana passada e o pessoal lá me disse que, em média, antes da pandemia, eram atendidos de 30 a 60 pessoas por noite. Depois da pandemia, esses atendimentos caíram para 2 a 5 atendimentos por noite. Para aí um pouquinho, pessoal. O que está acontecendo? Será que o pessoal não está indo no médico por medo? Não está indo ao hospital porque está apavorado? Ou será que nós realmente precisávamos ir ao hospital? A Patrícia trabalha numa farmácia e eu também estava perguntando para ela a questão da automedicação. Quantas vezes as pessoas chegam lá sem passar pela avaliação médica? E olha o relato que ela me diz. Patrícia, por favor. Então, se percebe assim que a maioria das pessoas, ou em grande parte, muitas vezes procura ou a farmácia, ou enfim, o próprio médico com a sua necessidade de ser ouvida, de alguém que vai lá e vai ouvir ela. Eles procuram muito esse acolhimento das pessoas. E eu acredito muito que o dar atenção, a conversar com as pessoas e não simplesmente entregarmos o que está prescrito na receita, traz tanto para a própria pessoa também, ela vai usar aquele medicamento com uma fé muito maior, ela vai estar fazendo aquilo acreditando, ela está tomando um medicamento acreditando no que está fazendo. Então, esse acolhimento que a gente traz para as pessoas, eu acredito que faz bastante diferença, assim, para o tratamento e até para as pessoas compreenderem o que está acontecendo. Em outras palavras, gente, eu posso dizer para vocês que, interpretando o que a Patrícia está falando, de novo, a causa das doenças é a falta de amor. Em qualquer lugar do mundo, essa semana eu tive o privilégio de atender um alemão vindo da Alemanha e a gente tem alguns preconceitos com relação a algumas culturas e eu percebi que, falando sobre algumas questões da família, ele se emocionou. E eu disse, não muda, né? Independente da cultura, se falta amor, se instala a doença. E aí eu levo a pergunta lá para Mariana, que trabalha com pacientes com questões de câncer. O câncer é uma doença que a gente sabe, através da psicossomática, que pode, em algumas pessoas, se desenvolver por causa de um ambiente no corpo ácido. A acidez no corpo, ela acontece quando a pessoa guarda muita raiva. E aí eu quero lançar a pergunta lá para Mari. Mari, tu observa que as pessoas que vêm com esse sintoma, talvez elas estejam um tanto mais rígida ou um tanto mais, vamos dizer assim, elas têm um padrão de comportamento? Sim, como a gente estava conversando, né, Kátia, geralmente aquele paciente que ele chega mais raivoso, ele chega mais pesado, ele acaba, né, até o próprio tratamento do paciente acaba às vezes dificultando na pessoa, né? Resistente. Exato, resistente. Então, uma coisa que a Kátia fala muito, né? Então, o amor, a fé, o perdão, né? Muitas vezes isso, então, o paciente, às vezes, acaba tendo que o paciente refletir isso, né? E no decorrer do tratamento. Mas o que a gente nota, assim, né, em alguns pacientes é que acaba às vezes chegando e eles já querem sair da onde eles estão, dali. Então, assim, sim, existe esse sentimento, né, em alguns pacientes, né, e aí às vezes a gente acaba até vendo a evolução do paciente. Sim. Né? Pessoal, é aí que entra aquela questão que também a espiritualidade nos sugere.
A aceitação é o primeiro passo da mudança. Eu tenho certeza que você que está aí atrás das câmeras, aí no Face, no Instagram e daqui a pouco no YouTube, eu tenho certeza que você conhece alguém com algum sintoma de doença crônico. Não tente lutar contra a doença. Aceite a doença. A gente só muda o que aceita, meu povo. E aí eu vou lá para a Marina. A Marina trabalha numa UTI infantil. Como é que eu vou falar de Deus? E como é que eu vou explicar Deus se eu ver uma criança doente? Marina, como é que é isso? É difícil a gente até entender, né? Tu pensa que Deus é injusto, que por que ele fez isso com essa criança e que não com a criança vizinha, né? Mas e quando a gente começa a falar sobre espiritualidade e entender, a gente parte do princípio que reencarnação existe. Então aqui a gente não está pensando em quem não acredita. Então o que aquele ser veio para ensinar para aquela família? Então a grande parte dos casos de crianças graves ou de crianças crônicas são famílias bem complicadas. Então a gente vê que ele assumiu aquela missão, enfim, de repente o espírito mais evoluído da família assumiu aquela missão, né, aquela doença, para poder estar ensinando alguma coisa para aquela família, né? Sim. Porque nada dói tanto, né? Se fosse em mim, não doeria tanto quanto se acontece com o meu filho, né? Exatamente, A mãe exatamente. pode me dizer melhor, mas Sim. o sentimento é inexplicável quando é com um filho. Gente, quando a gente fala de espiritualidade, a premissa básica para nós precisa acreditar em reencarnação. Eu, Kátia, nesses meus 48 anos de vida, vivendo na veia espiritualidade, porque nasci e cresci num meio religioso umbandista, e a partir da minha formação eu fui buscar especialização na área transpessoal, na área espiritual. Hoje eu sou uma curiosa, a gente tem aqui em casa uma biblioteca bastante rica, acho que eu tenho tranquilamente mais de 5.000 livros aqui. Claro que não consegui ler todos, porque alguns são livros de estudo e não de leitura. Então o que eu quero trazer para vocês? A Marina trabalha numa UTI infantil. O que explica que Deus é esse que traria uma tragédia a uma família adoecendo a criança? Aí a espiritualidade vem para nós e diz o seguinte: para aí um pouquinho, gente. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E nós estamos aqui numa segunda, terceira, quarta, quinta, milésima edição. A gente fez algumas coisas em outras vidas que nós precisamos ajustar. Nós temos um karma que a gente precisa transformar em dharma. E por que a espiritualidade aliada à ciência faz a doença ser mais rápida? Ou melhor, a cura da doença ser mais rápida? Porque a espiritualidade me ensina amor e perdão, gente. Não tem outro jeito. Outra questão, se eu chegar na farmácia e querer uma medicação, e se a farmacêutica for amorosa, ter paciência comigo e dizer, olha, talvez o teu sintoma de angústia, de ansiedade, não seja necessário uma medicação. Quem sabe tu procura respirar, conversar com as pessoas ao teu redor, quem sabe tu vai meditar um pouquinho, tu toma um sol, antes de tomar suplemento de vitamina D, fica um pouquinho exposta no sol, respira. A espiritualidade nos ensina o caminho que vai fortalecer a ciência a nos tratar. Eu tive um cliente que ele me disse o seguinte, ele teve uma situação da morte de sua filha com 6 anos. Ele disse, Kátia, por que eu? E aí eu disse para ele, por que o teu vizinho? E aí entra aqui, né, gurias? Aquilo que... Mari, por favor, relata aquele caso da mãe que tinha uma predileção de filho, por favor. Nós tivemos pacientes que nasceram prematuros, né, gêmeos, e a mãe tinha predileção pelo pacientinho, né, que teve alta para casa, então ele era saudável, acabou indo para casa e a irmãzinha ficou na UTI. E a mãe, ela tinha dificuldade de vir ver a paciente que ficou internada. Ela dizia que
o que estava em casa dependia muito dela, que ela não conseguia, porque ela precisava amamentar. Então foi um esforço bem grande de toda a equipe para explicar para essa mãe, para sensibilizar ela, explicar da importância da presença dela para a melhora da filha dela. Então, e eu estava, né, participando dessas reuniões multidisciplinares, levei essa angústia para o grupo de apometria, que eu fazia apometria, o curso, na quinta-feira no Jardelino Ramos. Na quinta-feira mesmo nós fizemos um atendimento para ela. No domingo seguinte, essa mãe foi pro hospital e de lá ela não saiu mais, até que 7 dias depois ela saiu com a filha para casa. E dali é um amor incrível e agora são os dois e eram questões de vidas passadas que ela tinha que resolver com essa bebê. E a partir do momento que então resolvemos a nível espiritual, a medicina conseguiu cumprir seu trabalho e as duas aliadas, né, fizeram essa família feliz. Gente, para quem não sabe, aí a gente volta, a apometria é uma técnica de cura simplesmente baseada no amor. Quando a gente faz alguns acertos espirituais e quando as meninas, enquanto minhas clientes me procuram, e eu não chamo elas de pacientes, porque paciente, eu não quero que elas sejam pacientes na vida, eu quero que elas tenham atitude diante das coisas delas, e por isso que eu digo, acorda, né? E quando elas vêm com chororô, eu digo, pode parar, porque não dá, ou tu chora ou tu fala, duas coisas não dá, né? Então tá, então eu vou parar de chorar, daí eu falo. E aí vem o discursinho, coitadinho, né? Eu não sei por que comigo, papapá. Ah, coitadinha, né? Ai, que boazinha que ela é. Eu nunca fiz mal pra ninguém. Eu não sei por que nós estamos no planeta Terra, gente. Porque nós somos tudo anjinho. É interessante como a gente esquece das coisas que não são muito bonitinhas que a gente faz. É um fator protetivo que a gente tem. Fator protetivo que a gente tem. A gente traz... Aí eu lanço para elas uma pequena técnica que eu digo assim, Paty, eu quero que tu leve uma perguntinha para os teus amigos e pergunta para eles como eles te percebem. Tá bom, eu vou levar. O que é isso, gente? É um soco na boca do estômago. A gente precisa saber como os outros nos percebem. Voltando para a questão espiritual da coisa, quando se fala em espiritualidade, eu posso colocar espiritualidade igual amor. Simples assim. Primeira lei espiritual do sucesso: não julgamento, silêncio e meditação. É bem fácil a gente ser feliz. Extremamente. É só cumprir 7 leis básicas da espiritualidade. A primeira é a lei do potencial puro. O que é potencial puro? Todos nós temos o mesmo potencial de desenvolvimento e crescimento. E o que a gente faz? Ah, coitadinha de mim. Né? A gente fica nesse potencial puro de coitadismo. Aí eu não acredito em nada e nem em ninguém, simples e puramente no que é material. Ah, é, amor? Deixa a doença cair no teu filho. Quero ver se tu não vai acreditar. Ai, olha, é que eu nunca acreditei, mas agora... Eu tive uma cliente que me disse assim, depois do homem da vida dela ter desencarnado, ela disse pra mim o seguinte, ai, Kátia, me põe na tua lista que agora eu quero trabalhar a espiritualidade. Pelo amor ou pela dor. Então, gente, o objetivo da nossa conversa aqui é dizer que se a gente tiver amor e puder perdoar, nós facilitamos o trabalho da farmácia. E melhor, a gente facilita o nosso bolso também. Porque muita da medicação que a gente busca, automedicação, sem prescrição do responsável por aquilo que a gente acha que tem. E detalhe, gente, se tu acha que tu tá com problema psiquiátrico, vá ao psiquiatra. O psiquiatra provavelmente vai te encaminhar ao psicólogo. Se tu tá com problema neurológico, vá ao neurologista. Mas cuida, porque às vezes o ginecologista vai te receitar um antidepressivo, mas talvez o embasamento deste profissional não seja suficiente para te indicar algo que ele não domina. Então, também cuidado, e aí eu vou dizer, acorda alto lá com os falsos curadores de alma.
Tudo que a Mariana faz, tudo que a Patrícia faz e a Marina faz é por estudos acadêmicos. Elas buscaram o preparo nos livros e hoje estão buscando experiência na prática. Então, cuidado quando vocês vão num curador de alma que brinca com o sentimento das pessoas, porque só adoece quem não conseguiu ressignificar os seus sentimentos. E os seus sentimentos vêm da emoção. O Dr. Paulo César Fructuoso, ele diz para nós o seguinte: nós nascemos nus e vamos morrer sem nada. Gurias, bem democrático, o que vocês acham nessa fala do Dr. Paulo? Coragem. Gente, curte, comenta, compartilha. Manda a tua pergunta que elas estão loucas para responder. Enquanto elas pensam, só deixa eu aproveitar o gancho que tu Ótimo. falou e falar sobre a questão também da automedicação. Não se automediquem. Procurem um profissional, um médico capacitado, se é problema neurológico, neurologista, mas não o que a vizinha falou que é bom, ou que agora muito nessa questão do Covid, surgiu um estudo que a dexametasona faz bem. Vou lá na farmácia, vou comprar, porque daí, né, se acontecer alguma coisa com alguém da família, eu tenho em casa. Não sejam egoístas, não a esse ponto. As pessoas que tiverem a doença, os hospitais vão precisar comprar esses medicamentos se realmente esse estudo se confirmar. E também, todo medicamento ele tem um efeito colateral. Então, não tome pensando que se não fizer bem, mal não faz, porque não é assim. Todo medicamento ele tem um efeito colateral, então não se automedique, procure um profissional qualificado, porque nós acreditamos em ciência e espiritualidade, mas as duas juntas, não imprudência de nenhum dos lados. Exatamente. Paty, tu que é da farmácia, como é que é isso? Bom, então da tua primeira questão referente à frase do Dr. Paulo César, ao mesmo tempo que a Mari trouxe muito bem do sentimento de egoísmo, de ir para a farmácia e comprar tudo, a gente viveu isso no primeiro estudo que saiu da hidroxicloroquina, onde meia hora depois, nem isso, todo mundo estava enlouquecido. Nesse mesmo dia teve pessoas brigando para conseguir o medicamento, sem ao menos saber se isso era real e muito menos para compreender de que eu vou estocar esse medicamento, eu vou ter lá em casa um medicamento que vai fazer provavelmente falta nos hospitais. Então, ao mesmo tempo, a gente trouxe muito isso essa reflexão até na farmácia. O quanto que, para mim, na minha opinião particular, todo esse movimento, essa pandemia, ela nos faz refletir muito, onde, né, o que tudo isso está querendo trazer para nós. E de contrapartida vem esse sentimento de egoísmo, de muitas vezes ter o medicamento, bem como tu disse, vai que eu preciso, sem muitas vezes não precisar, vai estar lá com o medicamento estocado. Esse medicamento ele é utilizado de forma contínua por muitos pacientes, então esses pacientes já ficaram sem esse medicamento justamente por pessoas estarem estocando. Então isso faz a gente refletir o quanto que realmente é necessário tudo isso e o quanto que a gente está pensando no outro num simples ato. Então qualquer ato nosso, mesmo que pequeno, ele traz um impacto muito grande para toda a sociedade. Eu acho que é bem colocado isso, porque principalmente elas, né, a Paty que trabalha na farmácia, né, e várias outras pessoas falaram isso, né, das pessoas ir lá comprar absurdos e aí realmente para a patologia que ele era diagnosticado, algumas pessoas acabaram indo comprar e também ficaram sem, né? Então, eu acho que isso tudo que, né, tá acontecendo e pegando também o gancho disso que a Kátia falou, as pessoas pensarem mais no próximo, né? Sim. Pensarem muito mais no próximo e da empatia. Algo que eu, né, coloco, né, penso sempre no local onde eu trabalho como se fosse alguém da minha família que pudesse estar recebendo aquela notícia referente a isso. Sim. A gente, nós não conseguimos imaginar
talvez, como seria receber a notícia, como que é, como que não é. Da mesma forma que as meninas não conseguem, talvez, imaginar a dor de perder uma mãe. Sim. Então, só passando. Mas, no trabalho, a gente, né, no meu trabalho, eu sempre tento tentar entender o próximo, como que a pessoa Colocar está no se lugar. sentindo com isso. Sim. Então, eu acho que cabe bem isso que ele acaba falando, né? Pessoal, o doutor aqui ele diz para nós o seguinte: toda pessoa que trabalha no intento de curar o outro nunca trabalha sozinho, espiritualmente falando. Ou seja, as pessoas que conhecem o meu trabalho sabem que às vezes eu dou uma parada e as gurias aqui até já dizem, lá vem, né? E a Mariana estava colocando antes, Mari, por favor, traz para nós aquela situação que tu disse que às vezes tu pega uma ampola semelhante a outra e parece que alguém te diz, não é isso, ou reveja, né? Como é que é isso? Então, mais ou menos assim, para as pessoas entenderem, né, que a quimioterapia, ela não vem pronta, né? Então, tudo tem que ser um preparo, pois é com altura, peso do paciente, então por superfície corporal. O que não é, o que é tóxico para mim, pode ser uma dose efetiva para Kátia, pode ser uma dose, né, tóxica para Marina, assim sucessivamente. Então, o local onde eu trabalho, então ele é isolado, onde a gente só trabalha com as mãos para dentro da cabine de manipulação, onde ela tem um fluxo onde não contamina quem está manipulando, né? E a quimioterapia também não. Então, muitas vezes, no dia a dia, como todas as pessoas, tu desvia o teu pensamento, né? Ou às vezes toca um telefone, ou alguém entra na farmácia para fazer algo, e tu pega, são várias ampolas e as ampolas são muito próximas. Quando tu pega uma ampola errada, a impressão que dá, tu olha, daí tu não, alguém do teu lado dizendo, olha de novo, tá errado. Mari, não é isso, assim, a gente, me sinto realmente não trabalhando sozinha, me sinto com, como se tu tivesse uma proteção junto contigo. E é como como a gente falou, né? Tu tá manipulando a cura de uma pessoa. Exatamente. Com certeza vão ter os teus guias ali, os guias dela, muita gente pra ajudar. Exatamente, é como a Kátia diz, a gente não, né, também diz pra não que a gente não trabalha sozinho, né? Então é muito isso, é o estralo que dá. Tocou o telefone, alguém chama, aí tu, né, às vezes acaba se dispersando de alguma situação, mas não, né? E nesse caso não pode ter erro, né? A quimioterapia tem que ser manipulada exatamente para estar, mesmo tendo rótulo, data de nascimento, todos os dados que necessita, né? A gente tem que estar 100% ali. 100%. Então, gente, nós estamos falando aqui de curadoras. A função do médico é fantástica. Eu tenho certeza, pra mim, e não sei se as meninas concordam comigo, mas vou pedir a opinião delas, o maior e melhor curador de tudo tem um nome: Jesus Cristo, né? O homem chamado amor. Eu tento ser cristã, mas eu sei que às vezes quando o ego se sobrepõe, eu me afasto da minha essência crística. Então vocês aí que estão em casa, e agora eu quero também fazer um chamamento a você que foi sacar aquele dinheirinho que o governo está dando para quem não trabalhou e que precisa dos seus R$600 para sobreviver. Põe a mão na tua consciência, gente, porque se você sacou e não precisa, você está roubando. E se você fez isso, isso vai voltar para você. Daqui a pouco, quando estourar a doença em algum ente familiar, tu vai lembrar: e eu saquei aquele dinheiro sem precisar. Tu pode ter certeza que tu vai ter que prestar conta com o universo, porque uma das leis espirituais do sucesso é ação e reação. Quando eu odeio alguém, quando eu ajo com ganância, esta ganância já me contaminou. Então, outro dia uma pessoa me disse: Kátia, tu não tem carteira assinada e se tu for lá se cadastrar, tu consegue. Eu disse: será que eu conseguiria dormir à noite? Como que eu quero gritar a prosperidade, emanar a prosperidade, se eu não sou honesta comigo e com o meu irmão? Até porque o dinheirinho que o governo está dando, pessoal, ninguém está dando nada para ninguém. Esse dinheiro está sendo tirado de algum lugar
e sendo colocado neste que está emergente nesse momento. Então, por isso, por que eu trouxe essas farmacêuticas? Porque elas trabalham com a química, elas trabalham com o que é 2 mais 2 é igual a 4. E quando a gente fala de espiritualidade, não é 2 mais 2 igual a 4. Porque espiritualidade não é razão, espiritualidade é sentimento. Espiritualidade tem a ver com amor, espiritualidade tem a ver com perdão. E se você não acredita, cuida o que você não quer perdoar, cuida o que você não quer amar. Observa, porque é através do medo e do ódio que vocês vão ter que parar lá, ou na Mariana, ou na Patrícia, ou na Marina. Então, gente, eu, por mim, quero te pedir, comenta, curte, compartilha. Nós vamos precisar encerrar. E eu quero devolver para as gurias as palavras para que cada uma possa deixar a mensagem científica e espiritual para vocês. Depois eu faço o fechamento, tá bem? Quem começa? Eu acho que eu começo. Tu estava falando sobre a espiritualidade, né? A questão da ciência ser 2 mais 2 igual a 4 e a espiritualidade ser muito mais o amor. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente já sabe que a ciência vem provando a existência da espiritualidade, né? A questão, as lives que tu fez com o Mauro, excelentes explicações de física, explicando as questões espirituais, e eu acho isso incrível, e essa dança, né, esse casamento maravilhoso. Então, assim, além disso, a principal questão é que Deus é o amor, é tudo, e Deus está dentro de nós. Kátia me fez perceber isso, e sei que fez as meninas perceberem, então, que silenciar, olhar para dentro, meditar 5, 10 minutos de manhã vai fazer teu dia ser melhor. Se tu foge do foco do dia, se teu ambiente de trabalho, o meu é muito pesado às vezes, volta para dentro, você fica no banheiro 2 minutos, silencia e reequilibra a tua energia, teu dia volta a ser maravilhoso, porque tu tem o poder, tu consegue fazer isso. Não é ficar em casa dizendo, ai, Deus me ajuda, né? Tá tão difícil no meu trabalho. Deus sou eu, Deus tá em mim. Eu tenho o poder de fazer essa mudança. Então, eu tenho o poder de mudar, né, as energias que estão comigo no meu trabalho, e meu dia vai ser melhor por isso. Com certeza. Minhas lindas. Tu fala. Bom, bem como a Mari falou, eu acredito que é muito forte quando a gente diz que Deus, Jesus Cristo, é a cura. E ao mesmo tempo a minha concepção de Deus é que ele é tudo, está em tudo. Então, se ele está em tudo, ele está dentro de mim. Então, o que significa que eu posso trazer essa cura? Então, eu costumo dizer que surgir uma patologia, tu vai ter sim que fazer todo o tratamento, consultar com um médico, que ele especialista. Porém, tenta compreender o que essa patologia está te trazendo, aceitando isso e trazendo uma compreensão. Porque com certeza o tratamento vai ficar mais tranquilo, vai ser mais efetivo. Porque a partir do momento que tu consegue, além de tratar a patologia, tratar o sintoma, tratar a emoção, o sentimento, ou muitas vezes traumas que estão envolvidos nisso, com certeza vai te trazer uma leveza, uma compreensão, e muitas vezes o tratamento vai ser muito mais efetivo. Cada pessoa tem uma concepção de Deus diferente, e não é isso que a gente está aqui discutindo. Simplesmente cada pessoa tem que encontrar dentro de si o que é Deus para você. Como você pode chamar Deus, universo, cada pessoa traz a sua concepção, entendendo que ele está dentro de nós e ele é baseado no amor. Então, se nós tratarmos com amor a nós mesmos, provavelmente isso vai estar refletindo no universo. Com certeza. Então, puxando, né, o gancho antes que a Kátia falou, eu acho que a espiritualidade, tanto quanto as nossas profissões, ela exige o estudo, ela exige a dedicação, ela exige com que tu, todos os dias, tu pratique ela. Da mesma forma que a área da saúde, a gente não pode... saiu alguma notícia, tu tem que sempre ler artigos científicos, sempre se embasar em algo. A espiritualidade também é isso. Ler os temas da Kátia, né? Que ela propõe pra gente, os temas de casa.
Então, assiste isso, vê tal livro. A gente sublinha, a gente escreve, a gente fala. Então, a gente, né, estuda, troca ideia para saber. Então, eu acho que os dois juntos, né, novamente, eu particularmente, né, todas as manhãs eu levanto bem cedo também. Eu vou ao meu altar, onde tem todos os meus santos, onde acendo meu incenso, tenho toda a minha fé também, para sair de casa bem, né? Para sair de casa, para levar ao meu ambiente de trabalho algo bom. Então, isso que é o que a terapia também me fez pensar, que eu posso ser algo bom para onde eu estou indo e levar o bem, levar o bom que tu vai emanar para o teu ambiente de trabalho. Então, o que se percebe é que no ambiente de trabalho, dependendo da forma com que tu chega, né? Ressonância. É a ressonância. As novo. pessoas do teu trabalho vão estar de uma forma ou vão estar de outra. Então, As situações, tu pode encarar de uma maneira diferente. A mesma situação, se eu tô bem e se eu não tô, eu consigo dar uma resolução melhor para ela, se eu tenho calma, Tudo vai né? depender da forma que eu estou vendo, encarando, né? Exatamente. E essa técnica, né, aproveitando que a Kátia forneceu, né, a gente já botei. Estou quase terminando meus 21 dias. E realmente é bem... Quem, né, tem a oportunidade, faça, porque é fantástico o que acontece, assim, com aquilo que você está precisando, né? Então, eu acho que é bem importante isso, da nossa parte, isso. Gente, aqui atrás de mim tem um pequeno santuário. Aqui tem o Buda, Nossa Senhora e o Chico, São Francisco de Assis. Pode ser que para vocês não faça nenhum sentido essas imagens. Por que Buda está no centro? E o que significa a palavra Buda? Iluminação. Sabe quando a gente está iluminado? Quando pratica o amor. E quando que a gente pratica o amor? Quando sai do julgamento. E cuidado com o auto-julgamento. Ah, eu sou uma idiota, eu sou isso, eu sou aquilo. Lembra que a frase eu sou é o nome de Deus. E esta frase quem nos ensinou foi Jesus. Então tudo aquilo que você diz eu sou, o que vem depois é. Então começa a dizer eu sou saúde, eu sou luz, eu sou amor, eu propago e recebo amor. Espiritualidade demanda amorosidade, ciência demanda espiritualidade, porque todos os saltos quânticos que a ciência deu no decorrer do nosso desenvolvimento humano sempre veio baseado numa tragédia. As guerras, as pandemias. Gente, nós vamos passar e nós estamos entrando no funil e isso aqui está em nós, está acontecendo no nosso planeta simplesmente pela psicosfera que nós estamos vivenciando. Essa psicosfera, o que é? Os meus pensamentos e os meus sentimentos. Como diz o Dr. Paulo César Fructuoso, que energia vocês acham que paira sobre a Terra, sobre um planeta em que anualmente é praticado pelo menos 1 milhão de abortos clandestinos? Que energia vocês acham que paira sobre um planeta onde 2 dos maiores comércios são armas e drogas? Como que a gente pode mudar isso? Se você joga o lixo pela janela do teu carro e acha que ninguém vê, se você acha que ficando com o troco que vai no mercado, que a moça do caixa te deu a mais, ninguém vê, cuida, porque o esperto sempre prova do próprio veneno. Ser inteligente é jamais querer ser esperto. Então, Mariana, Pati, Marina, muita gratidão pela presença de vocês, por abrilhantar e me dar o privilégio dessa noite. Por favor, vocês curtam, comentem, compartilhem. E estamos juntos, gente. Esse período está passando, vai chegar um momento de muita beleza na nossa vida, mas depende do que cada um de nós faz. E se a doença bateu na tua porta, se a doença acometeu o teu corpo, não resista, aceite e pergunte: qual é a mensagem? Meu eu superior, eu quero melhorar, mostre-me como. Beijo na alma de cada um, juntas somos um e com você somos um ainda mais poderoso, porque a fé É o que nos move. Tchau, tchau, gente, Tchau. muito grata. Fiquem com Deus.